Obrigações e boas práticas. São outros requisitos que todas as empresas precisam cumprir. As questões de segurança, por que a gente fala tanto de segurança da informação na LGPD? Porque um dos requisitos da lei é que os dados sejam tratados com segurança, que as empresas tenham medidas aptas a proteger os dados pessoais. E proteger do quê? Proteger de um incidente, de um acesso não autorizado, de um vazamento, de uma perda, roubo de dados. Então, tudo relacionado ao incidente de privacidade, a empresa tem que garantir que ela tenha meios para mitigar esse risco, né? Ela não vai garantir que não aconteça, né? Isso é impossível, mas ela tem que ter medidas. E só quem vai poder ajudar a empresa a entender quais são essas medidas apropriadas para o ambiente dela são profissionais da área de segurança da informação, cibersegurança, tá bom? Por isso que a gente fala tanto de projetos conjuntos. Depois, aqui, medida de segurança é obrigação. E estrutura de governança, normas, políticas, são boas práticas. Como eu vou manter uma estrutura de privacidade? Como eu vou indicar para os meus funcionários como eles têm que agir? Eu tenho que ter políticas, né? Eu nomear o DPO, eu ter uma estrutura para suportar o DPO, isso vai vir com a governança. É indicado como boa prática, mas é muito difícil a empresa conseguir manter todo o projeto de adequação se ela não tiver questões mínimas de governança e de processos. Outra questão que nós falamos é manter o registro das operações de tratamento, ou seja, fazer o mapeamento de dados pessoais, o data mapping, e manter esse data mapping, atualizar quando necessário. Outro requisito, eliminar os dados pessoais após o término do tratamento. Então, se eu indiquei que eu vou prestar aquele serviço, né, para a execução de um contrato, eu tenho que entregar o serviço, o produto lá para aquele cliente, até quando eu vou manter aquela informação? Eu vou entregar o produto e vou manter aquilo por um período, né, que ele pode reclamar daquele produto, né, pelo prazo prescricional. Depois eu vou descartar aquela informação. Esse daqui, gente, é um dos maiores desafios práticos, operacionais. Por quê? Porque as empresas não têm muitas formas de eliminação de dados. A nossa cultura não é de eliminar, pelo contrário, né, de acumular informação, de cada vez solicitar mais. Então, esse tem sido um desafio grande que tem exigido investimento, tá? Em tecnologia, investimento em como eu vou fazer para operacionalizar essa eliminação de informação. Outra obrigação, a empresa tem que notificar a autoridade nacional ou até o titular, dependendo do caso, se tiver um incidente de privacidade. E não é fácil, gente. Qual que é o grande problema? O problema não é notificar. O problema é você identificar que teve um incidente, ter medidas para identificar isso, né? Pode ser que tenha sido uma denúncia, aí é fácil. Mas se não for, se for um vazamento, pode ser que a empresa demore meses para perceber que aquele dado vazou dali. Se acarretar risco ou dano para o titular aquele incidente, eu tenho que notificar a autoridade, tá? Dependendo do grau, eu tenho que notificar, inclusive, os titulares. Teve um caso da Netshoes, eu acho que foi em 2018, se eu não me engano, que eles tiveram um vazamento de dados, os dados dos titulares foram expostos, inclusive dados bancários, e eles tiveram que ligar para mais de 2 milhões de clientes e informar para eles tomarem cuidado que as informações tinham sido vazadas, além de ter que notificar na época o Ministério Público, tá? Esse é um exemplo. Nós também temos regras específicas para transferência internacional de dados. Então, se eu armazeno dado em nuvem, essa nuvem, né, ela está em outro país, eu tenho uma transferência internacional. Se eu tenho uma empresa que a matriz é na Europa e eu preciso transferir informações de funcionários ou de clientes, também tem uma transferência internacional. E aí eu tenho regras específicas que a gente precisa observar. Também tem regras para tratar dados de crianças e adolescentes. Esse tratamento tem que ser sempre em benefício desses titulares.
Se for dados de criança, precisa do consentimento dos pais ou responsável legal para tratar aquele dado. Então, o que a gente chama aqui para alertar? Fez o mapeamento de dados, entendeu como a empresa utiliza a informação, como que aquele dado circula na empresa durante todo o seu ciclo de vida, desde o momento que ele entra até o momento que eu excluo esse dado, eu vou avaliar os princípios, as bases legais, se eu atendo o direito dos titulares, se eu tenho políticas, se eu uso essas informações com segurança, se eu tenho formas para eliminar o dado, se eu tenho transferência internacional, que observar regras, se eu coleto dado de criança e adolescente, eu tenho que observar o risco, e se eu tiver um incidente, eu tenho medidas para descobrir esse incidente. Quando eu tenho que reportar uma autoridade, eu também tenho que ter um processo para isso. Então, aqui a gente colocou de certa forma, tentou de certa forma, trazer o máximo, né, de requisitos da lei aqui, cobrir todos esses requisitos que nós temos na LGPD e que todas as empresas precisam cumprir. Ah, Denise, mas todas as empresas precisam cumprir? Porque tem uma empresa pequena aqui do meu tio, é um consultório médico, né? Como que eu vou avaliar? Todo mundo precisa cumprir todos esses requisitos. Cabe a nós, profissionais, que vamos lidar com esse tema, entender onde que essa régua vai ser fixada para cada empresa. Se eu tenho uma empresa que ela não tem uma relação direta com o consumidor, eu vou avaliar um canal de atendimento do titular, o meu funcionário no máximo, né? Vou precisar de questões muito mais enxutas. Se eu não compartilho dados com terceiros, eu não vou precisar revisar os meus contratos, né? Isso é muito difícil não acontecer. Mas se eu tiver que revisar, eu vou ter menos contratos para revisar. Então, para cada critério desse, a gente pode ter uma empresa precisando de mais ou menos ações para adequação.